Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do projeto Letras em Foco. Boa tarde a todos que estão participando de mais uma edição do projeto Letras em Foco, organizado pelo Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisas sobre Língua e Literatura da Expressão Amazônica, GREMPLEX, da Universidade Federal do Amazonas. O nosso palestrante é o Rodrigo Felipe Ramos. Rodrigo Ramos é professor da Secretaria de Estado da Educação, Desporto e SEDUC Amazonas, graduado em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Atualmente discente do curso de pós-graduação em Letras, Estudos da Linguagem, PPGL, também da UFAM. Tem interesse e desenvolve pesquisas sobre a língua portuguesa em perspectiva diacrônica, também sobre língua, literatura e cultura da antiguidade clássica romana, em especial teatro. A palestra de hoje do Rodrigo tem como tema o acervo J.G. Araújo como corpos linguísticos, um olhar para o futuro. Com você, Rodrigo. Olá a todos, boa tarde. Acima de tudo, a minha fala de hoje é para divulgar o acervo J.G. Araújo. Divulgar no sentido de futuras pesquisas, né? E por isso escolhi esse título. Então, o acervo J.G. Araújo como um corpus linguístico, como um banco de dados que sirva para futuras pesquisas. Um olhar para o futuro e aí uma ambiguidade proposital nesse título. Um olhar para o futuro, primeiro, no sentido de novas pesquisas mesmo, como uma provocação a vocês e a quem um dia puder ver a palestra, já que vai ser gravada, né? Que possa despertar o interesse em novos pesquisadores. Muitos estudantes lá da História, da UFAM, professores do Departamento de História, têm se debruçado no estudo do acervo, né, para buscar aspectos históricos do período áureo da borracha, mas quando se fala em linguística, ali na UFAM, o acervo JG não é alvo, em grande parte, desses estudos. Então, primeiro, é nesse sentido de divulgação, um olhar para o futuro, para futuras pesquisas, e o segundo sentido é porque eu fiz um estudo em 2017 para 2018 de um PIBIC com a professora Grace Bandeira, professora lá do curso de Letras da graduação, Letras de Língua Portuguesa, em que nós estudamos a variável de futuridade dentro das cartas do J.G. Araújo. Então, primeiro, o que eu vou fazer, então, é mostrar um pouquinho das cartas para vocês, do universo dessas cartas, do que elas tratavam, como elas tratavam o assunto, para quem iam, e também quem as escrevia. E depois vou mostrar um pouco mais do trabalho que foi publicado, depois de feito o PIBIC, publicado na revista Moara, da Universidade do Federal do Pará, da UFPA. Bom, aí aqui eu trago para vocês uma carta, um exemplo de carta, uma das quais, aliás, me serviu como para o corpus do meu trabalho publicado. Bom, a transcrição, primeiro, e uma notícia boa para quem tiver interesse em fazer pós-graduação ou publicar simplesmente sem estar vinculado a um programa, mas o objetivo, na verdade, é que novos estudantes levem esse corpus para a pós-graduação, né, que é quando a gente consegue fazer, de fato, um trabalho mais cuidadoso, em vista de tempo mesmo, né? Então, as cartas agora estão sendo transcritas. Nós estamos transcrevendo para o projeto PHPB, que é o Para a História do Português Brasileiro, coordenado pela professora Isete Coelho, lá da UFSC, e por outros professores de tantas outras universidades. É um projeto, então, nacional. Nós, da UFAM, para a História do Português do Amazonas, que é coordenado pela professora Flávia, pelo professor Matheus também, que está ainda ativo e que será renovado para o ano que vem.
começamos para construir um corpus do português registrado no Amazonas. E aí, como a professora Flávia tem uma relação pessoal e também profissional com a professora Isete, né, ela foi orientadora dela no doutorado, se não me engano, nós conseguimos que o projeto que é feito na UFAM fosse vinculado ao PHPB. Então, o que era PHPA, agora é PHPB Amazonas. Então, isso tudo para dizer para vocês que os dados das cartas estarão transcritos, assim como está ao lado, nesse exemplo que eu trago. Eu sofri um pouco mais, digamos assim, porque quando fiz PIBIC, eu mesmo tive que ir lá no Museu Amazônico, que é onde está o acervo JG, e pegar a lupa e ficar tentando desvendar o que era tal palavra, o que era tal símbolo. E algumas coisas eu identificava, não conseguia decodificar, mas não sabia o significado. Bom, esse problema, se eu posso dizer assim, não será mais enfrentado por quem daqui para frente tentar trabalhar com esse banco de dados para futuros trabalhos, porque o PHPB disponibiliza todos os dados das transcrições no seu próprio site. Bom, dito tudo isto, vamos agora então à leitura da carta. Essa carta é do segunda parte do século XIX, escrita em 15/4/1896, segundo a informação que nós temos na própria carta, ali em cima, se vocês conseguem visualizar. Eu vou iniciar a leitura agora. Senhores Araújo, Rosas, Cia, Manaós, amigos e senhores, muito agradecemos seu prezado favor de 11 do corrente, a que vamos responder. A seu crédito, lançamos R$ 1.538.240, valor de um cheque contra os senhores Ricardo e José da Cruz, ficando ainda um saldo a favor de vossas mercês de R$ 1.500, pelo desconto de 5% na importância do tabaco de seu primeiro pedido. Ficamos penhorados pelo seu novo pedido de 50 arrobas, que sentimos não poder mandar por este portador em virtude da presteza da saída, o que faremos pela primeira ocasião. Permanecemos com subida estima e consideração. Bom, de cara nós já temos algumas estranhezas, né, enquanto ao léxico mesmo. Então, de 11 do corrente, que ele quer se referir ao mês, né, dia 11 do mês, tal, nesse caso, abril, né, e algumas estruturas da própria carta que se atualizam, né, que se atualizaram do século XXI, que hoje em dia não se manda carta, então, posso usar como referência do século XX. O que acontece com essas cartas é que você tinha ali um período muito afastado, né, do tempo em que, em 1896, não se tinha ainda nenhum acordo ortográfico nem em Portugal. O primeiro acordo só vai acontecer em 1911, quando Portugal tenta uniformizar a escrita. E essa medida, como a própria professora Grace, um trabalho sobre as cartas, publicado nos anais da UEA, nos anais da Abralin, diz que no Brasil essa tentativa de uniformização da escrita não é adotada no Brasil. Então, os escribas, né, com escriba eu quero dizer não somente quem escrevia, e aí vai depender da perspectiva teórica e metodológica que quem for estudar essas cartas vai chamar esse informante, porque eu trabalhei com sociolinguística, então posso dizer assim, mas que esse escriba se valia, então, dos étmos das línguas clássicas, então do grego clássico e do latim clássico. E aí, de cara, já podemos ver ali embaixo um exemplo disso, em ocasião, que vem com 2 Cs, né? E é uma alusão muito clara à raiz latina, de ocasio, occasiones. E não só os étmos latinos e gregos podem ser estudados nessas cartas, mas também as próprias entradas das cartas, os fechamentos das cartas, que em geral sempre são permanecemos com grande estima, permanecemos com subida estima. E pode ser trabalhado também em relação à própria língua, posição de pronome, posição enclítica, proclítica, mesoclítica, pronomes de tratamento e muitas outras
aspectos que podem ser considerados para fins de outros estudos. Bom, nós temos aqui ainda, agora, um segundo exemplo de carta que eu trago a vocês. Ainda do século XIX, da segunda metade, só que agora a data é 26/4/1896. Não é possível, pelo menos eu não fui capaz de dizer de onde essa carta foi escrita, né? De onde o remetente escrevia. Porque um dos problemas de trabalhar com as cartas é que algumas têm alguma deteriorização, perdão. E aí vocês podem até visualizar que parece ter uma gota de algum líquido que pingou e nunca secou. O que se secou, na verdade, deixou uma mancha, né? Em cima da localidade ali, que dificulta um pouco saber de onde ela foi escrita. Então tem o São, e depois eu não consegui decifrar o que dizia. Então não pude localizar aí. E logo em seguida a data. Bom, vamos ao texto então. Senhores Araújo, Rosas e companhia. São, e o local, 26 de abril de 1896. Recebi a minha conta e fiquei bastante admirada de até esta data os senhores não teres recebido esse dinheiro, pois dei ordem a senhor Galvão para logo que recebesse, lhe remeter e os senhores me avisarem. Mas nesta data escrevo a ele nesse sentido, na certeza de que não me esqueça do que devo. Logo que os senhores receberes, me avisem. Desejo saber se esta mercadoria que me veio em cobrança foi comprada à vista ou fiado. Espero sua resposta no primeiro vapor. Sem mais, disponha desta sua criada. Aí há uma assinatura simples ao final da carta de Maria Angélica Dias. O curioso é que até hoje, de todas as cartas que a professora Grace, com seus tantos orientandos, desde o final da década de 90, vem estudando essas cartas, esse foi o único remetente feminino encontrado. Então, temos mais de 200 arquivos digitalizados e tive contato com muitas outras pastas lá no acervo, e todas são de homens escrevendo, assinando as cartas, ou de empresas, e aí não há como saber o sexo, né? Bom, e aí quanto às fases da empresa, a professora Márcia Mello foi quem, além de fazer a sua tese de doutorado sobre as cartas do JG, sobre os aspectos históricos da empresa e tudo mais, foi ela quem ajudou a organizar o acervo. O acervo está lá no Museu Amazônico, sob a guarda da UFAM, desde 1989. E por sorte, porque em 1990 houve um grande incêndio no centro, e um dos armazéns do JG Araújo, né, da empresa, pegou fogo. Por sorte mesmo, alguém da família já tinha doado um ano antes todos os arquivos da empresa para o UFAM, que os tem até hoje catalogados lá no Museu Amazônico, como eu já disse. Então, qualquer um que tiver interesse de trabalhar com os dados e tiver a necessidade de ir até o museu, vai encontrar a divisão lá em 3 fases. A primeira fase, que vai de 1879, que é a data de fundação da empresa, até 1896, com a razão social Araújo, Rosas e Irmão. A segunda fase é de 1892 a 1904, sob a razão social Araújo, Rosas e Cia. E é só a terceira fase em que o próprio Joaquim Gonçalves Araújo é quem lidera a empresa, que a terceira fase começa em 1904 e vai até 1925. Bom, e é por meio dessa doação do acervo documental da empresa, do JG Araújo, que se abre uma grande oportunidade de desvendar as particularidades do português registrado entre os séculos XIX e XX na região amazônica brasileira, mais especificamente no Amazonas. Bom, nas cartas, e aí as características do próprio corpus, né, das cartas em si.
nas cartas não há tantas informações sobre os remetentes. Fatores sociais a serem considerados em uma perspectiva de análise variacionista da linguagem, como foi a minha, como, por exemplo, a faixa etária, grupo socioeconômico e grau de instrução, não são informados nas cartas. Isso pode parecer um problema logo de início, mas há como contorná-los. As únicas informações que temos sobre os informantes, os escribas, são a localidade, que vem escrita na própria carta, o sexo, quando é uma pessoa física, e aí, como eu já disse, somente a Maria Angélica Dias é um remetente feminino até agora, pode ser que haja outros, mas ainda não encontramos. E se são pessoa física ou jurídica. Este foi um critério que acabei não levando em consideração no meu trabalho. Bom, e aí o objeto de estudo, o problema da pesquisa, o que me motivou a buscar foi que eu tinha uma gramática do Cigala em casa e já tinha lido antes de ir para a gramática um artigo sobre futuridade, numa disciplina de morfologia ainda na graduação. E lá nós temos sempre o que se diz, né, normativamente, que os morfemas de futuro, ure, irá, e aí pode-se expressar futuro também com as perífrases verbais. Mas aí, quando li aquele artigo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, se posso dizer assim. Porque o que a gramática dizia, eu naquele momento ali ainda de ingenuidade, de início de universidade, eu vi que não batia, né? O que o artigo me dizia e o que eu via na gramática. Então, foi isso que acabou me motivando a buscar nessas gramáticas, no de Cigala e depois, mais tarde, no do Rocha Lima, como eles diziam que a futuridade se expressava na língua portuguesa. Bom, e aí eu fiz um recorte para futuro. Eu quero dizer tão somente o futuro verbal, que é o que a gramática propriamente dita defende, e a futuridade, que é mais uma noção. Então, vale mencionar essa distinção entre futuro e futuridade, por não haver, assim, à primeira vista, limites claramente definidos, em razão de serem citados frequentemente durante a minha pesquisa. Quanto ao futuro, ele é estabelecido nas gramáticas normativas de forma que a expressão do que está por vir é reduzida à noção de futuro verbal, cujas marcas seriam as desinências modo-temporais ou verbos auxiliares, nos casos dos tempos compostos. A futuridade, a noção de futuridade, por sua vez, é pautada não necessariamente em marcas gramaticais, mas na compreensão de que os falantes têm, na percepção que os falantes têm quando se referem às ações que estão para além do presente. A futuridade, então, não está presa às formas trazidas pelas gramáticas. E aí, para Nascimento, 2015, página 63, a noção de futuridade é bastante abrangente na língua, pois há muitas formas que podem se alistar para a consecução de tal valor semântico, sem que, com isso, passem a manifestar traços morfológicos necessários. E eu posso dizer, bem didaticamente, quando eu digo assim, canto amanhã na ópera. Eu estou usando uma morfologia de presente, mas o que vai lançar a temporalidade para o futuro é o advérbio. Então, não necessariamente, digo a vocês, o traço gramatical é necessário para essa expressão. Bom, e aí o objetivo geral era questionar a forma como a noção de futuro está disposta nas gramáticas normativas, verificando, por meio dos dados coletados nas cartas, se dentro das suas regras as gramáticas estudadas contemplavam a noção de futuridade. E aí a perspectiva do estudo era diacrônica, e aí eu me ocupei da sistematização das expressões de futuridade observada nas cartas ao longo do século XIX, 1880 a 1896. Bom, como vocês viram no período em que a empresa atuou, nós temos dados tanto do século XIX como do século XX, né? Na verdade, eu acabei lidando só com o século XIX para delimitar mesmo o trabalho na época. Mas há muitos dados do século XX também, logo do início, né? Porque, como sabemos aí, a empresa fechou as portas em 1925.
quanto à organização dos dados e as células sociais, como isso foi feito e como organizar essa questão. Se não tem como saber de onde exatamente ele falou, escreveu, né, o remetente, porque nem sempre vou conseguir identificar o local, nem sempre vou conseguir identificar mesmo o remetente, que às vezes a assinatura é ilegível, completamente ilegível, seja por deteriorização do tempo ou mesmo pela escrita, que é muito complicadinha de você entender às vezes. Então, o que considerar? A localidade acabou não me servindo como um fator condicionador, né, do uso dessa ou daquela variante. Porque não sabemos se os informantes eram naturais dos locais de onde escreviam também. Apesar de entender que o informante acaba por fazer um registro do português utilizado na região de onde ele escreve. Então, considerar que alguém escreve do Rio de Janeiro não quer dizer que aquele escriba necessariamente é carioca, né? Principalmente naquele período em que as pessoas que eram donas de empresas e de comércio viajavam bastante. E tinham até várias filiais em outras cidades, então não tem como saber a localidade, quanto tempo aquela pessoa está naquele local, né? No lidar com os dados, então, decidi estudar as cartas manuscritas que traziam nome das cidades com limites geográficos circunscritos à região brasileira. A empresa JG Araújo, ela tinha um alcance muito grande, então vendia tabaco, vendia roupa, especiarias, as comidas portuguesas, e acabavam tendo muito contato com pessoas de fora, né, fora do país e até do continente aqui. Há cartas da Europa para cá, mas acabei considerando somente as da região brasileira. Bom, mas não há como dizer também que os limites geopolíticos eram tão exatos no momento em que a empresa atuava aqui. O próprio Amazonas só se tornou província do Amazonas em 1850. Então, mesmo que nós quiséssemos delimitar cartas somente do Amazonas, mas o que era Amazonas naquele momento? Né? Nós tínhamos um Grão-Pará ainda antes de 1850. Será que esses limites não eram somente políticos? E eu estou falando, na verdade, de um povo que vivia na Amazônia, que compartilhava de alguma forma as formas de escrever? Ou seja, aí eu posso dizer também que era uma comunidade linguística específica? Bom, de fato, o que nos interessou foi estudar as cartas que chegavam à empresa que partiam dela. O sexo dos informantes também não foi uma variável considerada, pois as cartas eram escritas majoritariamente por homens. Dentre as cartas com que tivemos contato até hoje, somente encontramos um remetente feminino, e essa ausência de informantes mulheres pode nos revelar muito sobre a condição feminina durante a época em que as cartas foram escritas. E a gente pode imaginar duas causas para essa ausência do feminino. Ou a grande maioria das mulheres não sabia escrever, ou mesmo sabendo escrever, eram sempre representadas pelos maridos. E aí é quando nós encontramos várias cartas de homens assinando a carta, mas pedindo vestidos, tecido para o vestido de uma mulher, da sua esposa, né, para alguma ocasião. Bom, excluídas as variáveis sexo e localidade, e aí peço perdão pelo registro de gênero no slide, acabei confundindo os termos. Há uma grande discussão hoje em dia no que seria gênero e sexo, mas acredito que todos entendem quando quero dizer que, quando vejo uma assinatura de um nome masculino, associo ao sexo masculino nesse período. E acredito que não há grandes problemas em entender isto. Bom, os dados excluídas essas variáveis de sexo e localidade, nós adotamos no estudo a perspectiva diacrônica para identificar as variações de uso em relação às variantes. Assim, analisamos o corpus com um interstício de aproximadamente 15 anos e contrastamos os corpora quanto aos resultados quantitativos das ocorrências das variantes. Os dados da variante de futuridade foram organizados em 4 principais grupos de variantes,
com o propósito de possibilitar a quantificação dos resultados. Futuro do presente, aí como vem na tabela, infinitivo com I maiúsculo, e já explico, ir no presente mais infinitivo e presente do indicativo. Não nomeamos as construções de auxiliares, modais, os verbos auxiliares, mais o infinitivo como perifrásticas, mas como dados de infinitivo. Além dessas variantes perifrásticas, percebemos que formas como infinitivo mais infinitivo e preposição mais infinitivo, as famosas orações subordinadas adverbiais finais, tiveram frequência relevante para conceber a noção de futuridade nas cartas, e por conta disso foram contabilizadas como ocorrências de infinitivo. Ir no presente mais infinitivo foi a única variante contabilizada separadamente ao infinitivo, por motivo de ter sido a variante que se destacou na maioria das pesquisas revisadas. Então, o futuro do presente é o futuro simples, cantarei. O infinitivo vai acoplar aí todas as formas perifrásticas, Então, vou cantar, hei de cantar, terei de cantar. E as subordinadas finais, que têm uma estrutura específica, eu vou trazer exemplos ainda, isso vai ficar um pouco mais evidente, mas a separação do ir no presente mais o infinitivo, Então, vou cantar, está separado justamente porque nas pesquisas que revisei, os estudos mais atuais revelam que o ir no presente mais infinitivo é a variante inovadora. Então, as pessoas têm preferido dizer vou cantar a cantarei, por exemplo. Na fala, Na escrita, o futuro do presente acaba ainda sendo conservador. Quero dizer com isso que é ainda a mais formal, que se usa mais na escrita. O presente do indicativo, posso ilustrar com aquele exemplo que trouxe a vocês do canto amanhã na ópera. Então, a marca verbal é de presente, mas o advérbio lança para o futuro. O verbo no presente do indicativo, seguido ou não de advérbios. Bom, e aí eu fiz um recorte para essa apresentação da minha análise somente sobre o infinitivo, senão ia ficar uma apresentação um tanto longa. O trabalho tem mais de 20 páginas, então não seria adequado. Então, como o maior apontamento do trabalho foi para esse aspecto semântico da forma nominal infinitivo, eu recortei essa análise e trouxe a vocês. E aí é fundamental essa fala do professor Silva, da Unicamp, em 1998, em que ele diz, além do movimento implícito em... Só um momento, um problema aqui. Tá, continuando. Além do movimento implícito em ir, pôr-se na direção de deslocar-se, que sugere posterioridade, o infinitivo possui marca aspectual de prospecção oriunda da neutralização da oposição existente entre gerúndio e particípio. Semanticamente, enquanto o gerúndio evidencia um presente e um caráter durativo, construindo, e o particípio expressa uma ação de sentido perfectivo, ou seja, que já aconteceu, situando-a no passado construído, o infinitivo, por sua vez, indica uma ação de caráter prospectivo, orientada para o futuro. Bom, que neutralização é essa? Quando eu fiz essa leitura, admito que fiquei um tempo refletindo que neutralização seria essa. Mas seria algo como uma oposição entre as formas nominais do verbo. Então, se o meu gerúndio evidencia um presente, o particípio evidencia o passado, o infinitivo tem um aspecto de futuro. O autor defende que há no infinitivo uma carga semântica de prospecção, ou ainda de ação futura. Ao mesmo tempo em que percebemos essa particularidade do infinitivo, notamos também que ele, dentro de nosso corpus, em nenhuma ocorrência construiu sozinho a noção de futuridade, pois sempre se acompanhava de verbos auxiliares, de morfemas de tempo futuro fixados no verbo auxiliar, ou de preposições, ou locuções prepositivas, produzindo o que chamamos de orações adverbiais finais. Quer dizer, nos nossos dados, com exceção do presente do indicativo e do futuro do presente, quando há infinitivo, há projeção para o futuro necessariamente.
do que exemplo o trecho de carta 1. Única ocorrência de infinitivo mais infinitivo. Observem. Ficamos penhorados pelo seu novo pedido de 50 contos, que sentimos não poder mandar por este portador. E aí eu tenho, então, poder no infinitivo mais mandar no infinitivo. No exemplo 1, portanto, com os verbos poder e mandar, temos a noção de futuridade mesmo sem morfemas de tempo verbal, mesmo sem advérbios. A condição de não poder mandar é posterior ao momento em que se sente e é o momento de proferimento da sentença. O verbo poder, por si mesmo, traz a noção de condição, de possibilidade, o que se soma à semântica do verbo mandar, que ajuda na projeção para o futuro, combinando-se assim verbos que apontam para ações e processos futuros, mais a prospecção temporal característica do infinitivo. A futuridade pode ser expressa. Então, aí, o que acontece? O infinitivo, mesmo que haja essa neutralização que o professor Silva aponta, ele sozinho ele não consegue, pelo menos não nos dados da carta, trazer a noção de futuro, né? Acontece muito, e tenho observado, e aqui um devaneio, me permitam, eu já usei, não sei se vocês já usaram, e aí podem me dizer depois, a forma do infinitivo sozinho. Dia desse estava vindo para casa, vindo de algum lugar, e eu disse, chegar em casa eu aviso. Mandei para minha mãe. Chegar em casa eu aviso. Então, suficientemente, o chegar sozinho do verbo no infinitivo, foi suficiente para denotar uma prospecção temporal, uma futuridade, né? E aí volto agora aos exemplos das cartas. 2. Retirei o seu saque de R$ 1.700, a minha ordem contra os senhores Ricardo José da Cruz, cuja importância eu já recebi para saldar nossas contas. Pará, 17 de abril de 1896. E vamos ao terceiro exemplo. Não temos recebido notícias há bastante tempo, temos resolvido a fim de facilitar o recebimento do saque. Pará, 18 de abril de 1896. Essas ocorrências de infinitivo se dão sintaticamente como orações subordinadas adverbiais finais. Então, temos resolvido a fim de, com a finalidade de, facilitar, por isso adverbial final. Como a nomenclatura sugere, essas orações exprimem finalidade, expressam ações que acontecerão no futuro, para além do momento de proferimento da sentença. No segundo exemplo, aí no caso o terceiro, a oração subordinada é introduzida pela preposição para... Perdão, gente, era o segundo mesmo, eu me confundi. No segundo exemplo, a oração subordinada é introduzida pela preposição para e está diretamente relacionada ao verbo saudar. Dessa vez, não coube a perífrase verbal construir futuridade, mas a preposição para e ao verbo no infinitivo. No exemplo 3, o mesmo ocorre, mas com a mudança do conectivo. Em lugar de uma preposição, usa-se uma locução prepositiva para iniciar a oração subordinada final. Bom, vamos para os próximos exemplos. Bom, por fim, podemos seguir a análise das variantes linguísticas de futuridade construídas de verbo auxiliar e verbo principal, agora as perífrases, o que comumente chamamos de perífrase verbal. Encontramos ocorrências com os verbos auxiliares poder, fazer, ter e desejar. E, dentre eles, foi o verbo poder o que mais se destacou em frequência de uso nas perífrases verbais, sendo 5 ocorrências de um total de 8. Contabilizamos como dados de infinitivo as perífrases com todos os verbos auxiliares que acabei de citar. Mas, para a análise que nós propomos lá no trabalho, levando em conta a frequência de ocorrência, analisamos somente as perífrases com o verbo auxiliar poder. Em quase todas essas ocorrências analisadas, esse auxiliar seleciona a morfologia do futuro do presente como em 4, com uma única exceção em 5. E lemos agora. Por falta de praça, deixamos de embarcar no portador alguns pedidos que tínhamos prontos, ou pronto. E aí, mais uma vez, o étimo latino
promptus, A1, né? Estar pronto, preparado. Prompto para Manaós, e que agora só poderão seguir no costeiro na sua próxima viagem. 5. Se não tiverem saída, aí podem mandá-las para o Pará. Também vai o pedido de algumas mercadorias que vossas mercês mandarão. De fato, a marcação morfológica não é o fator determinante para a construção da posterioridade temporal das perífrases, já que em ambas há projeção para o futuro. Isso ocorre porque o verbo poder cria a noção de possibilidade na sentença, de condição, em sentido de momento condicionado por um acontecimento passado, em 4, e ou de permissão, em 5, uma permissão futura. Em 4, por falta de praça, deixaram de embarcar no portador, evento passado, e agora só poderão seguir na próxima viagem, um evento futuro. Já em 5, se não tiverem saída, ou seja, caso não haja saída, existe a possibilidade de mandá-las para o Pará. E aqui nós já temos os resultados. O total de arquivos de carta analisado, e aí eu digo arquivos de carta porque às vezes as cartas tinham frente e verso, e na hora de digitalizar você acaba separando os arquivos, a parte da frente fica separada da parte de trás. No total de arquivos, eu digo arquivos de imagem. E aí separamos esses corpora em 2. Como podemos ver aí no gráfico, nas cartas de 1896, a variante infinitivo é a que mais se destaca, seguida pela do futuro do presente. Já nas cartas de 1880 e 1881, o futuro do presente sobressai, seguido pela variante presente do indicativo, variante essa que não teve ocorrência no corpus de 1896. O que fica evidente é que a variante futuro do presente mostrou-se bastante relevante nos dois períodos de grupos de carta. Além disso, o retorno temporal possibilitou o contato com a variante presente do indicativo, que no corpus de 1880 e 1881 chegou a ser a segunda em número de ocorrências. Bom, aí aqui eu trago o resultado mais geral, tabelado. Com o resultado geral, confirmamos que a variante conservadora do futuro do presente, lembro-os, cantarei, foi a mais utilizada nas cartas, assim como os estudos atuais vêm dizendo que desde o século XVI a variante privilegiada na escrita é o futuro do presente. Mas com o estudo dos contextos em que a noção de futuridade era concebida, íamos nos apercebendo de que muito há a ser estudado ainda sobre a forma nominal infinitivo nesses ambientes de futuridade. Por isso, estabelecemos a variante infinitivo, com letra maiúscula, para dar destaque ao valor semântico do infinitivo para a construção da futuridade no português. O infinitivo acabou por revelar-se a segunda variante mais utilizada nas cartas analisadas. Bom, e aí vocês veem as porcentagens, né? O futuro do presente, com 18 registros, 41%, correspondente a 41,86%. E o infinitivo, 17%. 39,53%. O ir no presente mais infinitivo, apenas 2, que mas aí isso já pode nos dizer, não que ela é uma variante que não é utilizada ou que não era utilizada na fala. A gente não pode dizer isso, porque só temos os dados na escrita, né? E hoje em dia se diz que ela é uma variante inovadora na fala. Mesmo hoje, na escrita, ela não é a vencedora, digamos assim, né, usando termos bem sociolinguísticos mesmo, quanto ao futuro do presente na escrita. O presente do indicativo teve 6 registros, o que equivale a 13,95% dos dados, um total de 43 registros de dados nas cartas. Os resultados gerais, então, revelam a persistência da variante conservadora futuro do presente, cantarei, como exemplo. Também mostram uma grande quantidade de ocorrências de formas que projetam futuridade, utilizando-se de formas verbais no infinitivo, por nós denominadas como infinitivo com letra maiúscula, lembrando. Em contrapartida, os resultados evidenciam uma ocorrência mínima das formas de presente do indicativo e de ir no presente mais infinitivo. Bom, aqui já encaminho para o fim.
Segundo Silva, 1998, em sua tese de doutoramento, ele já nos alertava, né, em sua tese, sobre a impossibilidade de restringir a expressão temporal ao acréscimo de morfemas a um radical, afirmando ser importante também considerar outros fatores linguísticos que se combinam para a realização da expressão de tempo. O que se pensa, então, é futuro na gramática como um futuro verbal, e a futuridade é muito mais abrangente na língua. Bom, e como consideração final, trago essa fala da professora Grace ainda, que ao estudarmos as cartas, o próprio acervo, é sempre válido lembrar o quanto de conhecimento nós construiremos com as notas sobre o cotidiano dos que viveram no Amazonas do século XIX e XX. Não podemos deixar de mencionar a necessidade de novos estudos sobre o acervo J.G. Araújo, pois ele constitui um grande corpus do português registrado no Amazonas no período áureo da borracha. São muitos os arquivos que compõem o acervo, portanto, dados não faltam a quem tiver interesse em realizar pesquisa sob a perspectiva diacrônica do português. E assim eu encerro a minha fala. Muito obrigado a todos. É isso, passo a palavra a Narla. Obrigada, Rodrigo.